Será que ainda vale a pena investir em fundos imobiliários em 2025? Com a Selic em alta e o mercado mudando, essa é uma dúvida que muita gente tem. E no vídeo de hoje eu vou mostrar 3 pontos que você precisa analisar antes de decidir investir em fundos imobiliários. E para quem está chegando aqui no canal agora, oi, o meu nome é Soraya e aqui eu falo sobre finanças e investimentos. E hoje a gente vai falar sobre o momento do mercado e as oportunidades em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários funcionam como se fossem um condomínio de investidores que colocam o dinheiro juntos para investir em imóveis. E o bom disso é você conseguir investir com pouco dinheiro, diferente de precisar comprar um imóvel inteiro, que ao contrário disso depende de muito dinheiro. Além dessa facilidade em conseguir investir com pouco dinheiro, os fundos imobiliários pagam aluguéis todos os meses para os seus cotistas. E essa previsibilidade torna os fundos imobiliários ótimos investimentos para quem quer viver de renda, tanto agora no presente quanto no futuro. Porém, para ganhar de verdade com os fundos imobiliários, é importante ficar atento a esses 3 pontos que eu vou falar nesse vídeo. E o primeiro ponto é a taxa Selic. Nos últimos anos, a taxa Selic começou a subir, saindo de 2% ali em 2020 e 2021 e hoje em 2025 ela está em 15% ao ano, com indicações do Banco Central de que deve começar a cair no próximo ano. E isso muda o cenário dos nossos investimentos. Como a gente pode ver aqui no relatório Focus do Banco Central, que é divulgado semanalmente, esse é do dia 19 de setembro, a taxa Selic, gente, tem uma previsão de terminar o ano de 2025 em 15%. Já para 2026, a previsão é que ela encerre o ano em 12,25% e em 2027 ela encerre o ano em 10,5%. E essas projeções da Selic do Banco Central, ela interfere muito nos nossos investimentos. Ativos de renda variável, como ações e fundos imobiliários, caíram muito com a Selic subindo. E por mais tentador que seja manter todo o nosso dinheiro em renda fixa, quando esse dinheiro pode render facilmente mais de 1% ao mês atualmente, praticamente sem risco, é verdade que talvez este seja o melhor momento para comprar fundos imobiliários barato e ganhar não só com os aluguéis mensais, mas também com a valorização das cotas. Eu vou mostrar para vocês agora um comparativo entre a Selic e o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários da Bolsa, que deixa bem claro essa correlação inversa entre eles, e depois eu vou mostrar o que aconteceu com o IFIX durante a última queda acentuada da Selic. A gente pode ver aqui a relação entre a Selic e o índice de fundos imobiliários, que é o IFIX. A gente pode ver que quando a Selic está em alta, os fundos imobiliários estão em baixo, eles se desvalorizam. Quando a Selic cai, os fundos imobiliários sobem. E quando a Selic sobe novamente, os fundos imobiliários caem. É uma relação inversa que existe entre a Selic e os fundos imobiliários. Outro gráfico que eu quero mostrar para vocês é a última queda acentuada da Selic. Aqui a gente tem a Selic de março de 2013 até junho de 2023. A gente pode ver aqui que em 2015 a Selic estava em 14,25 e daqui de 2016 iniciou uma queda acentuada da Selic, terminando em 2% em 2020. Se a gente olhar agora o gráfico do IFIX de 2016 a 2019, a gente vai ter um movimento inverso da Selic. A gente vai ver que o IFIX ele fez um movimento contrário, que é um movimento de alta. Inclusive, a gente pode ver aqui nesse gráfico os momentos da Selic. Iniciando lá em 14,25, quando a Selic estava em 6,5 e quando a Selic chegou a 4,5. Ou seja, foi um movimento totalmente contrário, um movimento de ascensão. E o que isso pode nos falar sobre o momento atual da Selic? A gente está no momento que a Selic está na máxima histórica, que é 15%. O Banco Central já começou a sinalizar que a tendência é que a Selic comece a cair no próximo ano. Ou seja, a gente vai ter um movimento de queda da Selic. Muito pouco provável que a Selic chegue a 4,5%, mas a projeção é que ela caia ali até uns 10,5%. Isso vai causar um movimento inverso no IFIX, que seria justamente a valorização dos fundos imobiliários. O segundo ponto é entender por que isso acontece e como ganhar dinheiro com esse movimento da Selic. A maior parte dos investidores de fundos imobiliários são pessoas físicas. Hoje temos aproximadamente 2,6 milhões de investidores em fundos imobiliários. Apesar de parecer grande esse número, na verdade é pequeno, levando em consideração a população brasileira, que é de mais ou menos 203 milhões de pessoas. Então, a gente tem aí pouco mais de 1% da população investindo em fundos imobiliários. E muitas pessoas estão com seus investimentos em renda fixa,
devido às taxas de juros altas, que eu já mencionei. E muitas dessas pessoas vão procurar outros investimentos quando a Selic começar a cair e não render mais tanto quanto rende hoje. E acredito que boa parte da parcela desses investidores vão justamente para os fundos imobiliários, devido à previsibilidade na geração de renda passiva mensal. E isso vai beneficiar muito quem conseguir se antecipar e comprar os fundos imobiliários enquanto eles ainda estão baratos. Porque eu já percebi uma valorização na minha carteira de fundos imobiliários desde o mês passado. E por que isso acontece? Porque o mercado ele antecipa as tendências e os fundos imobiliários começam a subir antes mesmo da Selic efetivamente começar a cair. E antes do terceiro ponto, se você está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar um like, porque isso ajuda muito o canal. E o terceiro ponto é uma coisa que muita gente fala, mas pouca pessoa realmente faz, que é comprar na baixa e vender na alta. No caso dos fundos imobiliários, praticamente não vender. Eu só aproveito para comprar mais nas baixas. E aqui vai mais do que técnica, conhecimento de mercado, análise. Aqui vai mesmo é controle emocional. É extremamente difícil comprar quando ninguém quer comprar, principalmente quando a taxa Selic está pagando aí 1% ao mês, praticamente livre de risco. O que eu mais escuto é porque eu vou comprar fundos imobiliários se eu posso ganhar 1% ao mês com o meu dinheiro no CDB. E eu vou te responder por quê. Porque quando você compra um CDB, você só ganha os juros. Se você gastar os juros todinho, seu dinheiro só vai se desvalorizar com a inflação ao longo do tempo. Quando você investe em fundos imobiliários, principalmente fundos de tijolo, eles vão te proteger da inflação ao longo do tempo, porque eles estão atrelados a um ativo real, um prédio, seja um shopping, um galpão logístico, enfim, há imóveis que se valorizam com o passar do tempo. Os aluguéis são corrigidos por índices de inflação, o que tende a preservar o poder de compra. E quando você entende isso e consegue comprar as cotas desses fundos em momentos de Selic alta, você ainda tem um potencial real de ganhar com a valorização das cotas. Sabe, pessoal, a gente constrói patrimônio na bolsa comprando justamente nesses momentos. Não para ganhar daqui a 1 ou 2 meses, mas sim no médio e longo prazo. Se você deixa para comprar bolsa quando o juro já caiu, porque vê a bolsa se valorizando, e vende quando o juro já subiu, porque não pode perder de ganhar 1% ao mês sem risco, você vai estar sempre vendendo na baixa e recomprando na alta. E ninguém fica rico fazendo isso. Tem uma frase do Warren Buffett que diz mais ou menos assim: a bolsa é ótima em transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes, que resume bem o que eu quero dizer nesse vídeo. Agora, me diz nos comentários se você já está comprando fundos imobiliários nesse momento ou prefere aguardar. E se você ficou no vídeo até agora, não deixem de se inscrever no canal para estar acompanhando os próximos vídeos e assistir esse outro vídeo onde eu falo quais contas de casa eu já pago com os aluguéis dos meus fundos imobiliários. A gente se vê lá.